Deus, paz e graça, pastor Daniel falando com vocês, irmãos. Estamos juntos com vocês para falar dela de novo, a mamãe querida CCB. Vamos falar um pouco sobre isso aqui, lembrando aos amados irmãos que os nossos vídeos, eles são feitos não de forma pessoal. Nós falamos de forma impessoal, falamos de forma doutrinária, tá? Então nós vamos pegar o que é a CCB, o que ela crê, e vamos partir do pressuposto bíblico, do que uma igreja cristã, evangélica, vamos assim colocar, o que ela tem que ter para ser uma igreja bíblica, tá? E se a CCB, ela entra nesse escopo de igreja bíblica ou não. É isso que nós vamos discutir aqui com vocês nesse vídeo, tá bom? Então, dizendo isso, irmãos, não tenho nada pessoal contra a congregação cristã do Brasil, tá? Apesar de ter a minha esposa passar a juventude dela lá e termos interpéries com essa igreja, mas não tenho nada de forma pessoal. Quem vê meus outros vídeos aqui sabe que eu falo de adventista, de CCB, tem documentário aqui falando sobre testemunhas de Jeová, sobre partido político. Então o nosso canal, ele é sobre ateu, sobre tudo aqui. O nosso canal aqui, ele é bem aberto, ele não tem um segmento que o caracterize como um perseguidor de uma denominação. Não é esse o intuito nosso, tá? Nosso canal, tanto o Família Fundada na Rocha, que também é um canal nosso, tanto quanto a Voz do Cristianismo, que é outro canal nosso, quanto o Cria Também Pensar, que também é um canal nosso. Nenhum canal nosso aqui no YouTube e nem no Instagram, que é a Igreja Reformada Palavra da Cruz. Se você tiver aí no Instagram também, vai para lá e nos acompanha lá também, tá? Nenhum desses canais nossos, onde nós falamos de forma oficial, ele se propõe a ter ali uma religião como perseguição frontal. Não é essa a ideia de um apologeta. Um apologeta não tem como perseguir, gente. Nós não perseguimos pessoas. Nós perseguimos ideias. Se você observar no canal Cria Também Pensar, e também na Voz do Cristianismo, e no Instagram, e também no canal Família Fundada na Rocha, você vai observar que nós temos vídeos aí, psicologia, psicanálise. Então, nosso canal é muito vasto para estar se propondo a perseguir uma igreja, tal. Não, isso daí fica com a parte lá dos críticos CCBanos que saíram da CCB e fazem esse tipo de trabalho, que eu contesto demais esse tipo de trabalho. Não acho que seja uma coisa de cunho apologético, esse tipo de trabalho. Não acho mesmo que seja, tá? Acho que seja apologético é você falar de todas que não se enquadrarem num quesito bíblico, tá bom? E dito isso, irmãos, nós vamos fazer aqui uma pausa rápida para falarmos sobre o nosso jogo. Tem um lançamento de jogo nosso aqui, Guerra Santa, a Batalha pela Cidade Chamada Alma Humana. É um jogo inspirado na obra de John Bunyan, tá? Este jogo aqui, ó, em caixa de madeira, um jogo de cartas, tá bom? Criadores, Reverendo Daniel Nascimento e Débora Nascimento, fomos nós quem criamos esse jogo. É um jogo de cartas, ele vai aí para sua casa assim, ó, você joga ele no tabuleiro já. Aqui do outro lado, olha lá, as cartas. Os mesmos personagens, quem leu o livro Guerra Santa de John Bunyan vai se identificar bem aqui. E quem não leu também pode comprar o jogo e jogar tranquilo, que você vai ver que tem todos os personagens que o John Bunyan colocou no seu livro. Nós colocamos aqui também, tá? Que é Fortaleza Visão, General Boanerges, e aí vai, Senhor Embuste, As Forças do Bem contra as Forças do Mal. É um jogo de carta combinado, um jogo muito legal mesmo para você jogar aí com a sua família, se você tem filho adolescente. Este jogo aqui está classificado e indicado para maiores de 14 anos, porque tem carta sobre Lúcifer, tal, e assim por diante. Então, se você quiser
adquirir esse jogo, entre em contato conosco no WhatsApp, está no primeiro vídeo fixado aqui, o nosso WhatsApp, nós estamos lançando ele agora para vocês aí, agora é oficial o lançamento dele, tá? Então se você quiser adquire ele conosco aqui, caixa de madeira, muito legal mesmo esse jogo, gente. Ele vai chegar aí na sua casa com toda a segurança do mundo, tá bom? E rapidamente aqui eu quero falar com vocês sobre nossa linha de escola bíblica dominical. Gente, pare de falar com adolescentes como se eles fossem retardados. Adolescente estuda filosofia, estuda matemática, estuda tudo isso na escola, e a igreja está perdendo muito, porque estamos falando para adolescente em uma linguagem que o adolescente entenda. O adolescente entende a nossa linguagem teológica. É por falta de ter uma boa teologia lá no berçário da igreja e nos adolescentes que nós estamos formando os líderes que estamos formando hoje. Foi pensando nisso que nós, na nossa linha editorial da Escola Bíblica Dominical, essa linha é nossa, tá? Fui eu que escrevi. Então essa linha aqui de revista de Escola Bíblica Dominical é da nossa igreja, e eu quero compartilhar ela com você aí, para todo o Brasil, se quiser adquirir, e fora também dele. Nós temos 2 lições aqui, começando, ó, lições bíblicas. Essas lições, elas não são de hoje, tá? Essa aqui que eu estou na mão de Identidade Cristã, ela foi de 2020, e também tem Jovens Amoldados ao Caráter de Cristo. Jovens Amoldados ao Caráter de Cristo, ela é uma lição de 2020 também, tá bom? Então você vê que nós já estamos nesse ramo há bastante tempo, então se você quiser adquirir, olha só, nessa daqui, da Identidade Cristã, tem ladrões de identidade, família, amizades perigosas, drogas, álcool, álcool e sexo, o que devo saber sobre homossexualidade, por que escondo minha religião na escola, qual a hora exata de namorar, resgatando a identidade, mortificação do pecado. Ou seja, é um livraço, é uma lição muito boa. Se você tem aí pequenos grupos de adolescentes ou escola bíblica dominical e quer mudar a sua escola bíblica um pouquinho, dá essa chance aí para nossas lições bíblicas, tá bom? Tem também, são 6 lições dessa daqui, mas nós estamos só com 4, que tem aqui, ó, mensagem de Patmos, a mensagem das 7 igrejas do Apocalipse. Também é uma lição nossa, agora sim, para jovens e adultos na sua igreja, igual uma lição bíblica, é uma lição bíblica normal, tá, gente? 13 lições, tá? Bem estruturada, bem colocada aqui para você. Tem também bem-aventurado, as bem-aventuranças, o fruto que todo cristão tem que ter, também foi escrita por mim, tá bom? Também uma lição muito bem estruturada, tudo bacana, tá? Tem também aqui Cristão, Sal da Terra e Luz do Mundo, outra lição bíblica nossa, tá? Então as nossas lições, elas são muito bem elaboradas, muito bem estruturadas pedagogicamente, tá? Então, e teologicamente. E tem o perfil da família cristã, que também é uma lição sobre família. Se você quiser adquirir esses material e outros, tá? Nós escrevemos cerca de 69, aliás, me perdoe, já está chegando bem mais de 87, eu já me esqueci quantos livros são. Se você quiser adquirir o jogo, as lições de Escola Bíblica Dominical, nossos livros também, tá bom, gente? Então, vocês podem entrar em contato conosco, que nós te mandamos um catálogo bem grande aí de livros nossos e dos nossos jogos, que não é só esse jogo aqui também, tem outro jogo que eu vou trazer aqui para vocês verem também em outro vídeo, muito legal a nossa linha editorial de jogo, e tudo isso nós criamos pensando nisso na igreja, de como servir a igreja de Jesus Cristo. Depois disso tudo, gente, vamos para o nosso vídeo agora. Vocês me perdoam porque, de fato, eu não recebo salário de igreja e vivo dos nossos livros e lições de EBD. Então, eu preciso muito da ajuda de vocês, ok? Vamos lá. Vamos para o quesito CCB agora. A CCB, nós quando buscamos, irmãos, qualificar ou colocar uma seita, nós temos que observar os pilares que movem, aonde essa igreja aqui se propõe a ser uma igreja cristã, ela está se movendo. Para que uma igreja seja uma igreja cristã, ela tem que se mover nos moldes apostólicos, doutrina dos apóstolos. E é aí que nós
começamos a enganchar a coisa aqui. Perceba bem uma coisa. Nós devemos, primeiro, observar as definições teológicas desse povo. Não estou falando do povo CCBano, estou falando do povo de modo geral. Quando uma igreja diz, eu sou uma igreja cristã, a primeira coisa que nós vamos definir, procurar a definição da sua teologia, onde você vai chegar com isso. E quando nós buscamos isso na Congregação Cristã do Brasil, nós não encontramos essa definição lá por um motivo muito justo. Porque a CCB ela não tem uma teologia. Ela não tem um segmento nacional ou internacional o que ela crê. Se você for entrar no site da Congregação Cristã, você vai ver lá que tem um compilado de coisas lá sendo falado, mas que não se chega a canto nenhum. Aquilo sozinho que está ali no papel, se eles seguirem aquilo, eles vão estar na contramão do que de fato é ensinado nas congregações. Perceba bem uma coisa. Eu fico vendo aí agora a moda dos novos calvinistas, eles falam que nós que somos neocalvinistas, eu acho que eles que são neocalvinistas, porque estão pregando um calvinismo diferente, estão pregando aí uma ideia diferenciada das coisas, porque dizem, não, para ser nossos irmãos tem que crer somente em Cristo na Trindade. Ora, irmãos, a CCB crê nisso. Ela crê na Trindade, isso ela não nega. Ela crê em Jesus Cristo, isso ela também não nega. Ela crê na morte vicária de Cristo, isto ela não nega. Só que a questão agora é que está. Dito isso tudo, perceba como é crido lá no próprio regimento de vocês. A Bíblia a Bíblia contém a palavra de Deus. E quando eu fui buscar essa ideia, por que isso, por que esse negócio, a desculpa que nos deram é a mesma desculpa que os teólogos que a teologia mais aí pós-guerra veio dizer, pós-segunda guerra. Os teólogos liberais dizem a mesma coisa. Que nós dizemos que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Por quê? Porque lá o diabo também fala, lá o homem fala. Então não só tem a palavra de Deus ali. Segundo eles, nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Nós cremos que a Bíblia de Gênesis 1, Apocalipse 22 é Deus falando e ponto final. Tem inserções dadas por Deus para o homem falar, mas a mensagem central ali é Deus falando. Não é homem falando, não é ninguém falando, é Deus falando, é Deus contando a história de Samuel, é Deus contando a história de Davi, é Deus falando conosco sobre aquelas histórias, não é Davi falando conosco. Não é Samuel falando conosco. A diferença basilar de se crer que a Bíblia é a palavra de Deus e crer que a Bíblia contém a palavra de Deus está aqui. Só que se ela contém, ela não é toda a palavra de Deus. Então eu não tenho que seguir ela toda. É isso que está sendo dito, mesmo que de forma subliminar, quando se prega uma asneira dessa. Então a primeira coisa que devemos buscar é como essa instituição, ou qualquer uma que se propõe a ser uma instituição cristã, trata as Sagradas Escrituras. Nós vamos buscar o seu ancoradouro nas Escrituras. Ela tem que ter uma teologia e ancorada na Bíblia, me entenda. A teologia de uma igreja bíblica, de uma igreja cristã, ela aflui da Bíblia, ela é uma afluente das Escrituras, ela sai das Escrituras. E quando nós vamos buscar isto na CCB, a CCB não tem nenhum ancoradouro nas Sagradas Escrituras. E como eu sei disso? Vamos colocar aqui em pratos limpos. Nós temos um grupo, eu tenho um grupo de WhatsApp, que eu ensino lá muitas pessoas que saíram da CCB e que estão saindo, tá? Era para ser um grupo de todas as tipos de crença que tivesse migrando para o cristianismo entrar nesse grupo. Mas não foi assim que funcionou. Eu aconselho pessoalmente pessoas, aqui pela webcam, pelo vídeo,
Aconselho pessoas periodicamente, casais, casamentos totalmente destroçados, famílias destroçadas sem saber o que é que vão fazer. Tudo isso advindo de uma igreja que não tem suas bases fundamentadas nas Sagradas Escrituras. Por quê? Porque não nutre, não se tem uma teologia ali dentro para nutrir, uma teologia bíblica para nutrir aquele crente com um pasto sadio. Por quê? O crente, para se firmar em Cristo, ele tem que estar firmado por lógica nas Escrituras. Perceba o que Jesus diz. Eu comparo um homem, todo aquele que lê as minhas palavras e as pratica, veja, ler e praticar. Como é que vocês estão praticando a palavra de Deus se vocês não conhecem a palavra de Deus? Como é que vocês estão pregando a palavra de Deus sem ler a palavra de Deus? É uma coisa meio absurda. Então veja que Jesus disse: aquele que lê as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei a um homem que fundou a sua casa sobre a rocha. Veio os ventos, combateram os rios contra aquela casa, veio a chuva, transbordaram os rios, o vento combateu contra aquela casa e ela não caiu porque estava firmada sobre uma grande rocha. Mas também compará-lo-ei a um homem imprudente que fez a sua casa sobre a areia. O que é um homem que fez a sua casa na areia? É um homem que não leu e não praticou. Ele não praticou porque não leu. A casa deste homem que não lê a Escritura, que não busca nas Escrituras o ancoradouro para a sua vida, está fundada sobre a areia. É isso que Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, meu Deus do céu. Então, sim, a casa da maior parte do pessoal que está me ouvindo aqui está fundada sobre a areia. E Jesus diz: sopraram o vento, correram os rios, combateram contra aquela casa e grande foi a sua ruína, porque ela caiu, porque ela não estava fundamentada sobre a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a Bíblia. Sendo assim, ela é movida por questões secundárias. Veja, se uma instituição não é movida pelas Escrituras, ela é movida por questões secundárias. E aqui é onde está o perigo. Ou seja, suas doutrinas bíblicas particulares não existem única e exclusivamente porque elas não são bíblicas. Se as doutrinas, se o que eu estou seguindo não veio das Escrituras, então eu estou seguindo o quê? O que é que eu estou seguindo? Pois uma vez que ela se apoia não na Bíblia, então estas não podem estar ancoradas na Bíblia, meu Deus do céu. Percebam uma coisa simples, e aí vai chover de comentário aqui embaixo, não tem nada a ver com preconceito religioso, com nenhuma idiotice dessa que vocês possam me acusar aqui nos comentários, porque não é, tá? Dado a isso, vai lá no meu grupo e vê o amor que eu tenho com o pessoal que ainda está na CCB. Tá? Antes de me acusar de qualquer coisa aqui, veja o amor que eu tenho. Veja outros vídeos meus aqui falando da CCB, como é que eu falo. Só que as questões, irmãos, é que nós temos que começar a pontuar as coisas. Não, a sua doutrina não sai das Escrituras por motivo simples. Elas não estão ancoradas nas Escrituras, meu Deus. Como ela pode estar ancorada na Escritura se vocês não leem a Escritura? Seja sincero com você mesmo. Veja a sua vida de leitura de Bíblia. Pegue, vocês dizem: eu creio só na Bíblia, não lemos livro nenhum. Vocês não leem livro nenhum mesmo, porque nem a Bíblia lê. E por que eu estou fazendo essa acusação? Já já eu chego aqui com vocês por quê. Perceba, a percepção sobre o pecado que o CCBano tem depois que ele é batizado. Veja se isso é bíblico. Depois que um CCBano é batizado nas águas, ele não diz que peca mais. Vem aqui um CCBano de corajoso, diga: não, eu me batizei e eu continuo em pecado. Vai lá, fala isso aqui. Por quê? Porque ele acha que depois do batismo, ele foi salvo. Agora, quem deu essa percepção a ele? De onde ele tirou essa percepção? Porque bíblica é que não foi. Ele jura que depois de batizado ele erra, ele não peca mais. Por isso que você vai ouvir muito a palavra erro na ideia do CCBano,
mas não vai ouvir a palavra pecado no púlpito mais. Porque o entendimento é que depois que o camarada se batiza, ele não é mais um pecador, a não ser que ele peque o pecado para a morte, que é o pecado de blasfêmia, que aí eu venho falar outra vez aqui em outro vídeo sobre esse pecado de blasfêmia e desmistificá-lo, mostrando o que é blasfêmia contra o Espírito Santo e o que é esse pecado de blasfêmia que eles dizem tanto, que não tem nada a ver com o pecado bíblico de blasfêmia que a Bíblia diz. A Bíblia fala sobre um pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo, que quando o CCBano vai pegar aquilo e colocar como pecado de blasfêmia, que é o único pecado lá que o cara fica cortado e sai e fica no banco lá, a única vez que isso vai acontecer de um CCBano pecar, é se ele pecar esse tipo de pecado de blasfêmia. E se você é da CCB, tenha um pouquinho de coragem, coloque aqui embaixo o que é o pecado de blasfêmia e veja quantas pessoas vai concordar com vocês. Porque o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo tem nada a ver com o que vocês estão dizendo. E por que vocês estão repetindo isso? Porque o pecado que vocês dizem, o único pecado que vocês acham que pode ter depois de batizado, não é o que a Bíblia fala sobre o pecado de blasfêmia. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo é outra coisa, não isso aí. A percepção sobre o pecado que é passado lá dentro é sofrível, porque ela não é bíblica. As pessoas são levadas a uma crença de que quando elas são batizadas, elas não pecam mais, elas erram. E nós continuamos pecadores, mesmo depois de batizado, é o que a Bíblia diz. Ora, irmãos, o pecado mora em mim, reside em mim, como é que eu não vou pecar? Eu acordei hoje, abri os olhos, eu sou um pecador diante de Deus, mesmo redimido por Cristo, mas eu continuo sendo pecador. Mas a percepção é que depois que você é batizado, você não peca mais. Você pode errar, mas não pecar. As pessoas ali podem buscar... Olha bem uma outra coisa aqui, que como a CCB se move nisso. As pessoas que estão ali podem buscar formação acadêmica em todas as formas. Porém, existe uma aversão para o ensino teológico, fazendo assim com que o povo tenha uma total servidão às palavras humanas. Veja só uma coisa. Por quê? É característico das seitas odiarem tanto o estudo de teologia. Só tem uma seita que se diferencia disso, mas se ensinar a teologia deles, que é a Adventista do Sétimo Dia. Por isso que eu trato a Adventista como uma seita mais especializada, mais ali acadêmica, que tem que tratar ela bem de pertinho. Mas a questão é, por que isso? Por que esta aversão a um estudo teológico? Por que essa aversão que um CCBiano não pode pegar um livro desse meu aqui e ler? Por quê? Porque eles não podem ter Bíblia de estudo com nota de rodapé. Porque a Bíblia de estudo não é uma coisa do diabo. Ela é uma Bíblia que traz aí doutrinações humanas. Por que vocês não podem se sentir desafiados de deixar o membro de vocês ler uma Bíblia de rodapé? Eu desafio aqui, deixa os membros de vocês, vai lá, qualquer ancião diz assim, irmãos, podem ler qualquer Bíblia de rodapé aí, que a nossa doutrina é sólida. Nossa doutrina é firme. Vocês podem ler a Bíblia de rodapé que vocês quiserem e voltar com ela aqui para a gente poder dizer a vocês porque a gente não crê nisso, de forma bíblica. Por que isso não acontece? Ora, na nossa igreja, pelo menos, a pessoa pode ler o que ela quiser ler. Desde de coach a qualquer coisa, ela pode ler o que quiser. Porque a doutrina é sólida. Se ela vier me perguntar sobre aquilo, ela sabe que terá uma resposta bíblica, à altura daquela heresia que ela está lendo. Mas por que vocês não deixam isso? Porque qualquer vento ameaça a doutrina que vocês criaram, porque é um castelo de carta. A doutrina hoje de vocês, meus amados irmãos CCBianos, é um castelo de carta, qualquer sopro derruba. Por isso que das religiões que houve migração para o meio reformado, para o meio batista, que está tendo essa migração muito grande ainda, do meio disso tudo, vocês estão ainda esperneando para tentar fechar o tampão ali do buraco para não deixar sair, porque a Assembleia de Deus conseguiu fazer uma manobra ali
e lacrar o sangradouro, como diz na caixa d'água que estava saindo por cima, fechou ali o sangradouro e não sai mais muita gente. Mas vocês não estão conseguindo isso. Por quê? Porque falta ali apoio teológico para essa coisa. E vocês vão ter que ficar por aí xingando as pessoas, cara. Eu estou dando uma dica a vocês. Comecem a observar isso do ponto de vista mais técnico, mais teológico. Porque, por enquanto, falar sobre que obra e assim por diante e tal, não vai resolver o problema. O pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo não é isso que a Bíblia diz. Olhe bem como vocês tratam a questão do pecado depois de batizado e vejam isso. É essa tecla que eu quero tocar aqui muito. As profecias, que são as revelações em estado de transe que as pessoas têm, é as que mais regem a vida pessoal dos membros da igreja. As profecias, aquele negócio no púlpito, olha a roda gigante, você vai para cima, o outro vem para baixo. Fala se eu estou mentindo aqui. Olha, Deus vai tirar você desse cativeiro, vai virar a chave, esse ano é o ano da virada de chave para você, tal, e assim por diante, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo, tal e coisa e tal. É somente um evangelho de esperança para este mundo. É somente um evangelho para o aqui, para o agora. As profecias regem, eu vejo gente aqui chegando para mim, regido por vento de profecia, e aí a primeira coisa que eu falo com eles é: pergunta a essa pessoa que profetizou para você quantas vezes ela leu a Bíblia toda este ano. Pergunte para ele. Você que é CCBano aqui, com todo respeito a você, veja o seu amor pela Bíblia, olhe na minha cara e diga que eu estou mentindo. Venha aqui, olhe aqui dentro da minha cara e diga: o senhor está mentindo, é mentira sua. Todo mundo lá ama ler a Bíblia, eu vejo isso nos grupos de leitura de Bíblia, tudo isso, a gente já leu a Bíblia toda tantas vezes, somente esse ano. Eu gostaria muito que fosse verdade, venha aqui e me diga isso. Nós não temos, gente. Eu tenho um grupo de WhatsApp, como falei aqui no começo do vídeo. Eu atendo as pessoas aqui. Sem negar, as pessoas que vêm nunca leram a Bíblia toda. Não tem nenhum amor e zelo pela Sagrada Escritura, porque isto não é uma coisa fundamental dentro da igreja de vocês, e vocês sabem disso. É uma igreja que não proíbe, como eu já fui acusado aqui nos comentários dos meus vídeos sobre CCB, é uma igreja que não proíbe, de fato, ninguém tem a Bíblia mesmo não. Mas o que adianta ter uma Bíblia se você não é incentivado a ler? Se não há uma conjectura firme para fazer este livro ser lido? Então perceba, se bem que o atributo de não ler a Bíblia não é só um atributo de vocês não, tá? É de toda a religião, mas vocês é que ficam tagarelando que não pode ler nada, não pode ler isso, não pode ler aquilo, lê somente a Bíblia. Mas é a Bíblia mesmo que vocês estão lendo? Ou é a profecia do profeta? Eles não têm uma teologia definida, pois deixam isso ao encargo de ninguém, porque não tem um norte. Pergunte a um CCBano aí: como é que vocês creem na volta de Jesus? Jesus volta quando? Antes, depois, durante a grande tribulação? Como é que vai ser isso? Nós já estamos no milênio, não estamos no milênio? Como é que é esse negócio aqui? Eles não vão saber dizer. Pergunte para ele a coisa basilar, o que é o evangelho, o que é a graça, e ele vai te apontar a CCB. Porque quando eles ficam dizendo aqui na internet: eu estou nesta graça, você tenha certeza, não é graça, favor imerecido. Ele está se dirigindo a CCB, tá? Ele aponta direto para a CCB quando fala da graça. Esta graça é a congregação cristã. Eles falam muito que são guiados pela Bíblia, mas atendo muitos irmãos que saíram e estão saindo da CCB, e o que vimos lá é um total descaso que esse pessoal da CCB tem com as Escrituras. Irmão, se eu atendesse um ou dois,
Aí eu estava calado. Mas eu não estou atendendo um ou dois. São muitas pessoas. E todas elas têm um problema de dizer, pastor, a gente admira o seu amor pela Bíblia. A gente ainda está tentando lutar para ler a Bíblia. Eu coloco lá às vezes assim, eu até nem coloco mais, porque eu estava me frustrando. Eu coloco lá assim, toda semana, gente, vamos ler o livro de João em uma semana. Vamos ler o Evangelho de Mateus em uma semana. Vai lá e vê a dificuldade desse povo. Não é um nem dois não, gente. Nem três. Vê a dificuldade deles de ler um livro de 28 capítulos, de 23 capítulos, 24, 25. Lê um livro de Marcos, 16 capítulos. Vê a dificuldade que eles têm de ler esse livro numa semana. Mas era o povo da profecia. É o povo que Deus fala com eles toda hora. É o povo que sente língua estranha toda hora. Não dá para você estranhar que isso está muito errado, não. Como o Espírito Santo vai usar as pessoas que não conhecem Ele? Sim, você precisa da Bíblia para conhecer o Espírito Santo. Para saber se é Ele mesmo que está falando com você. Quem te garante que isso aí é o Espírito Santo? Mas o que faz uma seita desse porte crescer tanto? Eu penso que assim como todas as religiões imediatistas crescem, a CCB é da mesma forma. Porque a mensagem não é uma mensagem para quando Jesus vier. Não é uma mensagem que diz, amolde-se a Cristo. Apegue-se a Cristo. Se você for pobre ou não, Cristo está com você. Se você for rico ou não, Cristo não morreu para deixar você rico, nem para deixar você abastado de bens aqui na terra. Não é essa a ideia de Cristo. A ideia de Cristo é morrer para libertar você dos seus pecados e levar você para o céu. Esta mensagem é uma mensagem longínqua. Ela vai acontecer no reino futuro. Aliás, ela vai acontecer quando você estiver com Cristo. Mas a mensagem de uma religião imediatista é pro aqui e pro agora. Por isso que ela dá tão certo. A minha esposa passou a juventude quase toda dentro da CCB. Passou lá dentro do quartel-general. Uma cadeia espiritual para ela aquilo. E antes que os senhores digam, ela deve ter saído por causa de pecado e tal e coisa e tal. Não. Ela saiu simplesmente porque casou comigo. E na época eu era assembleano. E aí? Como é que faz? Se ela quisesse continuar lá, eu teria que ir para lá. Como eu não quis ir para lá, ela teve que sair. E aí, como é que a gente faz agora? Não me venham os senhores aqui dizer que isso não é verdade, porque eu sei que é, eu passei isso. Tá bom? Então, não venham me dizer assim, não, nós não somos mais assim, isso foi em 1990 e alguma coisa, tal, não sei o quê. Não, vocês são assim. Veja a briga que estão se fazendo quando um homem ou uma mulher sai da CCB e o homem fica lá para ela poder ingressar em outra igreja, a agonia que é. Eu atendo aqui, gente. Eu sei o que eu estou falando. A dificuldade que é para um homem admitir e deixar a mulher ir para outra congregação. Eu não posso contar os relatos que eu ouço. Não posso e nem vou fazê-los. Tá? Fiquem em paz com isso. Mas a coisa é bem mais séria do que nós estamos pensando. Então perceba bem uma coisa. Eu vi o que fizeram com a minha esposa quando ela começou a dizer que ia cá, quando a gente marcou a data do nosso casamento. Então sim. E não tinha nenhuma comprovação bíblica para aquilo. A única comprovação que tinha era se dizer que aquilo era julgo desigual entre eu e minha esposa. Que julgo desigual? Eu estava numa igreja que também era pentecostal, falava língua estranha, igual a deles. Qual o julgo desigual nisso? Porque eu não fazia parte da graça maravilhosa. Foi isso que me disseram. Que para eu fazer parte da graça, eu tinha que fazer parte de lá. Venham aqui e me chamam de mentiroso se quiser, mas vocês sabem que são assim. Que é assim que funciona. Do ponto de vista doutrinário, a CCB se parece muito com o gnosticismo. Não agnosticismo, gnosticismo.
Do ponto de vista doutrinário, a CCB se parece com o gnosticismo do primeiro século da era cristã, onde não se precisava de Bíblia, pois o chefe da congregação tinha suas revelações e guiava o seu povo a partir daquelas revelações. Eram contra a liderança dos apóstolos. Eles eram contra a liderança dos apóstolos na igreja. Eles diziam não ter líderes na igreja, não pode ter líder, não pode ter pastor, não pode ter nada disso. Para que isso, se Jesus não instituiu isso? Mas os gnósticos se tornaram líderes do povo sobre o qual eles estavam dizendo isso. Percebe o poder que um ancião tem e o poder que um pastor tem. Eles só mudaram o nome e estão dizendo que a igreja de Jesus não precisa de pastor. Mas o ancião é um pastor. Ele faz o mesmo papel de um pastor. Tem a mesma autoridade de um pastor. Faz tudo igual um pastor faz. E por que vocês estão dizendo que não tem pastor? Sendo que o ancião é a mesma coisa do pastor. Só porque mudou o nome? Mas não, eles levam o povo achando que vamos dizer que nós somos contra pastor, nós somos contra o dízimo, mas e as coletas que vocês fazem? É o quê? Aí eu não entendi. Sabe? E vocês levantam, erguem templo como? Se não tem coleta. Gente, está na hora do pessoal parar e começar a analisar as coisas do jeito que são. Então não me venham os senhores e as senhoras aqui dizer que há um erro, isso daí é questões. Não, isso é questão doutrinária. Do ponto de vista teológico, a CCB, ela se parece mais com o gnosticismo no primeiro século da era cristã do que com o cristianismo. Esta é a grande realidade. Que Deus abençoe você e te guarde, que Deus tenha misericórdia de cada um dos nossos queridos que estão aí dentro. E oro a Deus, para que a CCB dê uma guinada nisso aí, de 385 graus, não 360, que haja uma conversão dessa igreja para a palavra de Deus, uma conversão, não uma volta, uma conversão para a palavra de Deus. Porque não pode voltar para uma coisa que nunca teve. A CCB não pode voltar para a Escritura, por um motivo simples. Ela nunca esteve pautada nas Escrituras. Vocês não estão pautados nas Escrituras, por isso não podem voltar para ela. No máximo que vocês podem, eu oro a Deus para que Deus converta esta igreja e faça com que ela seja uma igreja de fato bíblica. Que Deus abençoe.